de estúdio, boa noite, audiência. Exatamente isso. Para quem cobrava, e isso é muito cobrado, que o PT e que o presidente Lula tivessem capacidade de autoanálise, de fazer uma reflexão sobre os erros, sobre os acertos e sobre o passado, o presidente Lula dá uma lição começando pela política. Isso que ele diz, essa reflexão que ele faz, em cima do modo do PT agir em São Paulo e assim também em outras cidades do Brasil, é para que cada um que integra o PT, cada um que forma as esquerdas brasileiras, possa realmente ter a noção da capacidade incrível que ele tem de colocar o dedo na ferida e de fazer uma reciclagem do partido, não permitir que o partido envelheça, não permitir que o partido, mesmo no poder e, sobretudo, por estar no poder, se acomode e se entregue, abandonando as suas bandeiras, a sua marca registrada, o seu princípio, a sua motivação maior, que é a sua vinculação com as classes sociais, com os trabalhadores brasileiros. Ontem eu vi a presença do presidente Lula na Volkswagen hoje, é realmente algo espantoso. A ligação que ele tem, a liga que ele tem, esse feeling que ele tem com o trabalhador, ninguém no Brasil consegue ter isso. E ele dá um exemplo. Quem quiser acertar na política, quem quiser acertar no voto, quem quiser ter sucesso eleitoral, claro que depende de muitos fatores, mas, sobretudo, depende de inspirar-se nesse cara que é realmente um exemplo de político genuíno, de político autêntico. E essa autenticidade dele se revela nesse momento em que ele traz a Marta de volta, a Marta que sofreu críticas terríveis, a Marta que deve ter errado também na sua passagem pela política, mas a Marta que tem uma marca registrada muito forte como uma das maiores administradoras que a cidade de São Paulo teve, sobretudo naquele aspecto ligado às populações mais carentes, às populações mais vulneráveis. Marta e Boulos. Marta e Boulos. Marta agrega a Boulos, Franz Teixeira? Agrega bastante, Ananias. A Marta Suplicy, ela ainda está no imaginário da população de São Paulo como uma grande gestora. É uma das prefeitas mais lembradas e mais bem avaliadas da história de São Paulo e, com certeza, agrega muito nessa estratégia, inclusive para tirar ali do Boulos uma imagem que a direita e a extrema-direita tenta colocar, imputar a ele como um político radical, um político que apoia a invasão de terras. Então, a Marta ajuda também a agregar no sentido da narrativa da campanha de Guilherme Boulos, porque muitos mitos surgiram em torno do pré-candidato do PSOL, que acabou prejudicando ele, inclusive, na eleição que ele disputou contra o Covas, que ele acabou indo para o segundo turno, mas não se sagrou vitorioso por conta de todo esse mito que se criou em torno dele. Então, Marta agrega muito, tanto que, inclusive, estava como secretária na gestão de Ricardo Nunes. Então, apesar de ser uma petista histórica, é uma figura política que também dialoga bem com o eleitorado de centro. E eu concordo com a fala do presidente Lula, que é preciso se aproximar das raízes, mas é um discurso que não se cumpre totalmente hoje em dia, Ananias, porque se o PT continuasse apenas naquele lugar de filiar, de lançar apenas os candidatos, os nomes que têm alguma vinculação com a ideologia de esquerda, o PT não teria chegado a lugar nenhum. Então, é o momento do PT assumir a sua identidade realmente de um partido de centro-esquerda e de dialogar bem com todos esses políticos que estão nesse campo, mas que não comungam totalmente de todas as ideias da esquerda. Porque se o PT não tivesse se aberto para novas possibilidades,
ele não teria sequer alcançado a presidência da República, porque o Lula precisou compor com um político de centro, que é o José de Alencar. Então, eu vejo o discurso dele mais como um discurso para a militância do que um discurso que se cumpra em si. Até Agora, mesmo... Sim, não pode concluir, Francis. Sim. Até por conta da configuração política que se vê hoje na capital de São Paulo, e precisa exigir a fidelidade dos seus filiados. Isso sim é uma falha do PT. Não exige essa fidelidade, a gente vê isso muito aqui no Piauí, inclusive. Agora, Kátia, esse novo PT veste branco, você percebeu? Sim, o Francis tirou as palavras da minha boca, porque eu ia dizer que nesse momento a Marta é o José Alencar do Boulos, né? E não é que o Boulos se criou, o PSOL realmente era aquela dissidência mais radical, que continuou defendendo ideias mais à esquerda, que o PT realmente abandonou ao longo do caminho. E então, no mesmo movimento que foi necessário ao PT para chegar na presidência da República, para Lula vencer uma eleição, está sendo necessário lá em São Paulo, onde o eleitorado tem aí as suas características próprias, né? É o centro de definição de tudo no Brasil, e dessa eleição, né, dessa disputa lá em São Paulo, depende também muita coisa em relação ao futuro do próprio PT no país, porque é uma caixa de ressonância, o que acontece em São Paulo, a configuração que se der em São Paulo, ela pode se repetir no resto do país. Eu arrisco dizer que perder outras capitais, perder outras eleições e ganhar São Paulo será um grande ganho, um grande lucro aí para o PT, por conta exatamente dessa desistência, né? O partido abre mão, mas calcado em quê? Nesse forte apoio do presidente Lula. E aí o presidente Lula estava falando em retorno às bases, retorno ali aos movimentos sociais, maior identificação. E acredito que isso passa também um pouco pelo abandono da defesa ferrenha de algumas ideias que não estão tão cristalizadas como importantes para a sociedade, né? Para quem mora na favela, para quem tem aí necessidades que não lhe permitem, né, sentar e refletir sobre outras questões da vida. Eu acho que o PT se distanciou um pouco aí nessa defesa. E aí está de branco. Ficou muito claro, né? E aí 2018. O PT abandona o vermelho, Lula faz, como o Francis falou, Lula faz um discurso ali de retorno. Olha essa imagem, Kátia. Mas abandona o vermelho e adota o branco. Os três de branco, né? Então, tanto na Lula prática, quanto... aí a simbologia toda, né? Porque a roupa também fala, né? A imagem também tem uma mensagem. Na prática,